onde Dostoiévski tirou as ideias para escrever Os Irmãos Karamazov? Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vou falar de uma das maiores obras da humanidade já escrita, um grande livro de literatura do escritor russo Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Tem essa edição bem bacana da editora 34 que eu mais que recomendo, tradução do Paulo Bezerra, lembrando que a editora 34 traduz direto do russo. Durante muito tempo se leu aqui no Brasil livros que eram traduzidos primeiro do russo para o francês e do francês para o português. E a editora 34 veio com essa proposta de traduzir direto do russo. Mas o nosso tema hoje é Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Dostoiévski desejava escrever uma obra que captasse o espírito do seu tempo e ao mesmo tempo fosse perene, ou seja, que durasse, que fosse atemporal, de tal forma como a Divina Comédia. E ele atingiu isso provavelmente em Os Irmãos Karamazov. Mas do que trata essa história? Bom, basicamente nós temos três irmãos. O mais velho, o Dmitri, o do meio, que é o Ivan, e o mais novo, que é o Alyosha, ou Alexei, já que os personagens russos eles geralmente têm vários nomes, e tem diminutivos, e tem apelidos. Isso é um pouco difícil de lidar pra gente que não é tão acostumado com a cultura deles. E eles são filhos de um cara chamado Fyodor, e obviamente Fyodor Karamazov. E esse cara é um velho devasso, ele é um cara que esses filhos não foram criados por ele, eles foram criados pelo criado dele, eles foram depois adotados por outras pessoas, enquanto o Fyodor, ele ia emprestando dinheiro, ele ia negociando e ele ia enriquecendo, ele era um cara mega mesquinho e ao mesmo tempo mega devasso. Mas o que move a trama de Os Irmãos Karamazov é que o filho mais velho, o Dmitri, ele quer arrancar do pai dele 3.000 rublos. E ele diz que a partir do momento que o pai dele passar esses 3.000 rublos para ele, ele não vai pedir mais nada da herança. Já que o filho mais velho, o Dmitri, também é outro cara devasso, que não sabe economizar, que não sabe guardar dinheiro e que é um ex-militar. E para que ele quer esse dinheiro? Isso é uma coisa que a gente só vai entender já quando já tá mais pro meio do romance, então não vou falar aqui porque seria um spoiler. Mas a princípio, para quem está começando na história, nos parece que ele quer esse dinheiro para fugir com uma mulher chamada Grushenka. Para complicar ainda mais a história, o velho, o Fyodor Karamazov, também se apaixona por essa mesma mulher. Então a gente tem uma trama que começa a se embolar aí, e é isso que move a história dos irmãos Karamazov. Então a gente tem uma trama que começa a se embolar aí, e o Dmitri ele começa a falar nos bares, ele começa a falar em vários lugares durante um mês que ele vai matar o pai dele para poder pegar esse dinheiro. E aí a gente vai 600 páginas com essa ameaça e tramas e subtramas e vários acontecimentos e tal, até a gente ter um acontecimento marcante para a história, que não é o que a gente estava esperando, e aí a gente tem mais 400 páginas para desenrolar esse acontecimento. É um romance de quase 1.000 páginas aí de história. Mas o que eu mais quero falar nesse vídeo é de onde Dostoiévski tirou as ideias para poder compor esses personagens, para poder compor essa família. A gente tem o Dmitri, que é esse filho mais velho, que também é devasso, que também não consegue guardar dinheiro, que só quer a herança do pai, que só quer festar. E ele é baseado num cara que o Dostoiévski conheceu quando ele estava preso na Sibéria. Um cara que foi preso injustamente, acusado de matar o pai. Só que o que aconteceu? O Dostoiévski, nos diários deles, ele diz que 14 anos depois, esse cara foi solto, inocentado, ele realmente não tinha matado o pai, e o Dostoiévski, assim, desde o começo acreditava que esse cara, ele era inocente. Depois o Dostoiévski vai usar esse personagem para inspirar o Dmitri, que é o filho mais velho dos irmãos Karamazov. O filho do meio, o Ivan, ele é um cara que ele tem uma personalidade questionadora, ele é um cara que ele pensa, que ele filosofa, e os críticos dizem que é o personagem que ele incorpora o Dostoiévski em si. No entanto, no romance, o Ivan ele tem dois duplos que aparecem na história. Um deles é o diabo, num sonho, uma alucinação que ele tem, que fica caçoando o tempo todo da intelectualidade dele, ou seja, apesar dele ser esse intelectual, ele tem as dúvidas dele se essa intelectualidade dele não é uma bela de uma furada. E ele tem o outro duplo, que é um personagem chamado Smirdakov,
que é um personagem que ele seria um filho bastardo, ele seria também meio irmão dos irmãos Karamazov ali, mas ele é um cara que ele tem, ele é bastante problemático, esse Smerdakov, mas em alguns momentos ele tem uma espécie de brilhantismo de pensar, ou seja, como se também a intelectualidade do Ivan ela também tivesse os seus problemas. E a gente tem um filho mais novo, que eu propositalmente falei muito pouco aqui, que é o Alexei, o Alyosha, que no começo do livro ele tá num mosteiro, como se fosse um noviço, assim, aprendendo e tal. Mas ele na verdade ele não é um religioso. E ele é inspirado num santo russo do século XVI que tem praticamente o mesmo nome. Mas esse personagem ele é importante pro livro, porque o Dostoiévski, apesar dele ser esse escritor com uma tensão psicológica, que ele explora o lado subterrâneo do ser humano, aquela coisa ruim do ser humano, ele sempre costuma deixar um ponto de redenção na história. E o Alyosha, ele é esse ponto de redenção e ele é também o personagem que costura o romance, porque ele está o tempo todo tentando equilibrar. Quando estoura uma crise, quando estoura um problema, ele é o personagem que segura a história. Então você pode estar dizendo, tá, então Dostoiévski copiou esses personagens, poxa, justo o Dostoiévski, que todo mundo fala, que todo mundo elogia. Não, na verdade ele fez o que todo escritor faz, que é se basear na realidade para poder trabalhar as suas criações. E aí o que ele faz? Ele potencializa o drama dessa história. Ele pega lá a história do cara que foi preso injustamente, acusado de matar o pai, de ser um parricida, só que ele pega e intensifica isso muito nos irmãos Karamazov, criando um conflito ao redor de uma história amorosa, ao redor de um pai e um filho que se apaixonam pela mesma mulher. É isso que o escritor tem que fazer, ele pode se basear na realidade, mas a ficção exige uma intensidade dramática que muitas vezes a vida não oferece. Essa é a grande verdade. Esse é o meu vídeo sobre Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu quis fazer esse vídeo porque eu sei que poucos canais falariam de uma obra dessa. É uma obra que exige um pouco mais de dedicação do leitor, mas eu acho que vale a pena. Assim, é uma das grandes obras da humanidade, um clássico que você pode ler e degustar, ir lendo devagarzinho, no seu ritmo, curtir os diálogos, curtir os questionamentos. Ele tem tudo que um grande romance tem, que é a alternância entre drama, entre pensamento, entre ação, entre diálogo. É um grande romance mesmo para se estudar, para se ler e para se pensar. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo. Se você já leu o livro, comente aqui embaixo e indique este vídeo para mais alguém.